Começar nossa aula de hoje. Vamos começar com dúvidas. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa da aula passada que vocês querem perguntar? Isso. Então, mas eu fiz isso, e aí eu X, eu não mapa X, só que X é muito Y ao quadrado, não menos X ao quadrado. Ó, deixa eu ver se isso aqui tá claro, tá? Então esse cara aqui é igual a quanto? É o que eu estou chamando de Y mais... só, eu botei um aqui, mas um não precisa, tá? Mas, bom, vou deixar só para ficar compatível com o que eu estava fazendo antes. E esse cara aqui é igual a quanto? B. Não foi assim que eu defini? Deixa eu ver. Tá? É simplesmente aquela projeção, né? Você tem aqui o círculo, você está tratando ele como uma variedade, você pegou, aqui é A e aqui é B, você pegou o A positivo, que é esse aberto aqui no círculo, tá certo? Daqui para cá, e aí você está simplesmente fazendo essa projeção aqui, ó, pegando o ponto e projetando aqui. Visualmente você consegue ver que essa projeção é 1 para 1, então tá tudo seguro. Tá certo? Você tem... Não, pera um pouquinho. O projetor pega um ponto no S1 e leva em um número real. Então isso é B. B aqui é o resultado da aplicação dessa carta, desse mapa da carta, neste ponto. Só isso. Aqui B não é nada, não tem essa de que B é alguma coisa, não. B é o resultado aqui. Ok? É por isso que eu às vezes uso a anotação um pouco mais carregada, para distinguir essas coisas. O que talvez você esteja confundindo é o seguinte: eu posso calcular agora aqui, por exemplo, o inverso dessa carta aqui, aplicado num ponto Y aqui, no R1, né? Certo? Então esse cara aqui vai ser igual ao quê? Ó, eu estou pegando o inverso aqui, eu estou pegando um ponto aqui e estou querendo projetar de volta no círculo. Tá? Então esse cara aqui continua sendo a altura, o eixo vertical, né? Então esse cara vai ser... Mas esse cara aqui é o único ponto no círculo que está associado a esse cara com essa projeção aqui. Então esse cara aqui é mais a raiz de 1 menos y mais 1 ao quadrado. Tá? Você pode ficar tentado a escrever aqui com B, mas se você tiver clareza do que você está fazendo, você pode. Mas cuidado, porque não é exatamente isso que você está fazendo. Porque o Y é justamente, você tem aqui o R1. O Y é um ponto aqui em R1, tá certo? Que está mapeando um cara desse aqui num cara aqui. As coordenadas aqui eu estou chamando de y mais 1 justamente para você não confundir com as coordenadas no R2, que é, digamos, a variedade na qual o círculo está imerso. Tá? Por isso que eu uso a notação mais carregada, pelo menos no começo do curso, para vocês entenderem que são coisas diferentes. Mas, bom, até aqui está tudo claro? E aí você também tem o φ B,
mais. Que é a mesma coisa aqui, só que eu estou projetando aqui. A projeção é fácil de novo, porque basta você pegar digamos, a coordenada A aqui, que isso já te dá um ponto único nessa parte de cima do círculo. Então, a mesma coisa aqui, você pega esse cara aqui no A, B, e esse cara aqui vai te dar simplesmente A. Né? Ou melhor, x1 mais, tá certo? Que a gente tem que, no caso, é dado por A. Tá certo? Se você calcula a inversa, bom, você já tem aquela inversa lá, então você pode compor, né? Você pega esse cara aqui, não sei se essa era a sua dúvida, mas você pode pegar esse cara aqui, φ, A, mais, menos 1, que está levando de volta para a variedade, tá certo? Deixa eu ver se é isso. Não, a gente quer do R para R. Nossa Senhora. Pois não. É a inversa. Um mapa de uma carta leva um ponto da variedade no R. Para você levar de volta do R na variedade, você tem que pegar a inversa. Se eu não escrevi inversa aqui, eu errei. Se eu não escrevi o menos 1, eu errei na hora de escrever. Aqui está menos 1. Posso ter errado até transcrever no 4. E aí, bom, você pode, né, esse cara aqui leva para R, esse cara leva para a própria variedade, então você pode compor aqui, ó, φ, B mais, composto com φ A mais. Tá certo? Então esse cara aqui é uma função de y1, y mais 1, tá certo? E aí você substitui, né? Isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte, esse cara aqui é o seu φ, B mais, abre parênteses, e você já sabe o resultado dessa aplicação aqui. Opa, aqui eu errei, tá? Esse cara aqui é dado por esse cara aqui. Então você pega aqui e bota esse valor dentro. Vai ficar raiz de 1 menos y1, y mais 1 ao quadrado, e aqui y mais 1. Essa função aqui, você já sabe o que ela faz, está aqui, ó. Ela pega o que quer que seja a primeira entrada e bota aqui e retorna, né? Então, isso aqui vai ser raiz de 1 menos y mais 1 ao quadrado. Então, você sabe que isso aqui, né, é igual ao meu x mais 1. Então, você tem agora a fórmula que te dá x mais 1 em termos de y mais 1 e vice-versa. Entendi. Então, eu erro meu porque eu não acho que tem que passar na inversa. E nada não contrário sobre isso. Mas aí você tem que ver de cara que tinha uma coisa errada no seu raciocínio, porque se esse cara aqui não é inversa, como é que ele está levando para a variedade de volta? Sendo que a carta ela sempre vai da variedade, o mapa da carta sempre leva da variedade no R. Sim, mas é outro R, que é o R1, por isso que eu botei coordenadas com símbolos totalmente diferentes. Isso aqui é a coordenada Y, que tem a ver com a carta, né, Y+, que tem a ver com essa carta aqui. É um unidimensional como esse aqui, mas é diferente, porque é uma carta diferente. De uma forma que XYZ e RθΦ são 3 números reais, mas são cartas totalmente diferentes para descrever o mesmo ponto.
os mesmos pontos. Surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, tanto na carta FIMAI e na DMAI, sem a inversa, tá? Então, quando eu tenho D ali... Essa e essa aqui. Vamos supor que eu fiz um mapa e eu quero fazer a inversa. Eu só tenho D. Naquele caso, eu retorno para... totalmente na minha variedade, eu estou entrando com um real, né? Eu estou indo... Definitivamente não. Aqui você sabe que essa carta está definida, esse mapa está definido no aberto, o A+, que é esse pedacinho que eu demarquei aqui. Então, na hora que você faz a inversa só vale na imagem deste mapa, deste aberto. Desse aberto, mas eu quero dizer que eu vou para duas variáveis, no caso, estou retornando para... Entende? Estou falando que ele é partindo de X. Sim, na prática, você está retornando para duas variáveis, tá? Mas é que você está pensando sempre no S1 como um pedaço do R2. Certo? Você poderia esquecer o R2 e, por exemplo, se você em momento nenhum falar de R2, falar de duas coordenadas, mas você tiver esses mapas de transição aqui, ó, isso vai ser o S1 mesmo sem em nenhum momento você falar de duas coordenadas. E, né, se você tem esses mapas aqui, ó, você tem tudo o que você precisa. E você nunca precisa falar de duas coordenadas para falar do S1. Entendeu? Legal, parece mágica, mas... Não é mágica, você está abstraindo um aspecto da construção. Você tá, é o que o matemático adora fazer, ele quebra as coisas em pedacinhos e abstrai um pedacinho do outro. E é um exercício de física matemática, né? Um exercício para o físico muito importante também. Porque você quer isolar os aspectos da natureza para conseguir estudá-lo, porque senão a complexidade fica tão grande que você não consegue sair do lugar. Como é a interpretação desses mapas de transição? A interpretação é como que você pode descrever o mesmo ponto, como é que você calcula uma representação numa carta em termos da representação na outra carta. Ou seja, como é que você sai de coordenadas na carta 1 para coordenadas na carta 2, representando sempre o mesmo ponto. É aquela coisa, é porque vocês estão tão acostumados a fazer isso que vocês não percebem, mas quando vocês escrevem isso aqui, ó, o que é isso aqui? Oi? Isso é a mesma coisa que isso aqui. Não tem nenhuma diferença. Mas é que isso aqui vocês nem pensam no que é isso aqui. É simplesmente uma fórmula que vocês sabem trabalhar. Nesse exemplo aí, como você representaria os mapas? Você colocaria porque a gente está fazendo com mais uma função. Como seria? Você colocaria um X maiúsculo mais, que é um mapa que leva de X para sendo concluído. Esse cara aqui, ó, você precisa, esse mapa que ele é definido, basicamente está perguntando o seguinte, onde que esse mapa é definido? Tá certo? Você tem o R3. Deixa eu apagar aqui. Eu queria mais saber a anotação, né? Se eu escrever, por exemplo, o mapa, por exemplo, que tá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Entendi o que você quis agora. Isso aqui. Então você tem o seguinte, ó. A sua variedade agora é igual ao próprio R3. Tá certo? E vamos pegar digamos, né, que isso aqui é o conjunto dos pares ordenados x, y, z, né? Tal que x pertence a R, y pertence a R, z pertence a R, tem todas aquelas propriedades de soma, de espaço vetorial, mas isso não importa, tá bom? Então, bom, é isso aqui. Mais essas propriedades aqui. Você pode pegar uma carta trivial. Né? No caso do S2, eu não poderia pegar uma carta trivial porque eu iria para o R2 e os pontos no R2 não satisfazem a condição de x² mais y². Mas aqui eu não tenho nenhum desses problemas. Eu posso simplesmente pegar uma carta φ trivial que pega um ponto aqui, x, y, z, e leva em x, y, z. Tá? Se eu quisesse ser consistente, eu poderia botar aqui
trivial, só para você lembrar que esse cara aqui é a coordenada na carta e não é, né, e o próprio valor das coordenadas, tá certo? Tá, mais ou menos. Né? No caso aqui, ó, x t de x, y, z é igual a x. Estou fazendo um negócio trivial, por isso que é difícil de ver, tá? Mas é esse cara aqui e assim por diante. Agora você pode falar o seguinte, eu tenho um aberto, tá? Que é o aberto das coordenadas esféricas, que é igual ao próprio real, tá certo? O R3. Só que veja, essas coordenadas aqui, elas têm dois problemas. Elas são duplamente valoradas, né, em zero. Aqui não, mas aqui o φ, ele de 0 e 2π é o mesmo cara. Tá certo? Então eu tenho que tirar um pedaço inteiro aqui. Tá? Eu tenho que tirar a origem mais esse plano aqui para trás. Tá certo? Então eu tenho que tirar aqui esse plano. Pensa aqui nas coordenadas aqui, ó. Fazer x e y. E a gente pode tirar qualquer plano, mas a gente pode, por exemplo, vamos pegar aqui esse. Qual é o melhor para tirar? Peraí. Vamos tirar o de trás. Tá? Então, esse cara aqui, ó. Imagina que tem esse plano aqui, ó. Eu tiro ele todo da minha variedade. Tá certo? Então é como se eu estivesse pegando o meu R3, pego aqui a origem não, né? Os eixos coordenados, pego todo o valor de y igual a 0 e esse plano xz para x negativo e retiro todo esse plano. Isso aqui é esse meu aberto aqui. Tá vendo? Nesse aberto eu posso definir coordenadas, tá? Tal que na hora que eu fizer aqui Oi? Pega o R3 inteiro. Isso, porque eu quero que aquelas funções elas levem abertos em abertos. Então eu posso tirar um plano do R3 e ter isso é um subconjunto do R3 que é um subconjunto aberto. Da mesma forma que o círculo, eu peguei nas coordenadas e tirei um pedacinho, tirei um ponto. No caso esférico, eu preciso tirar um plano inteiro. Tá certo? Que é o plano que você pega aqui, ó. Aqui φ igual a 0, tá certo? Aí eu posso tirar o menos π, o φ igual a 0, eu posso tirar o π e o menos π. Aí eu tenho que tirar esse cara daqui. Só que eu tenho que também tirar a origem e tenho que tirar todos os caras aqui para baixo também, porque o θ pode ser qualquer coisa. Então, quando eu varrer esse cara aqui, eu tenho que tirar todo esse plano, porque senão essas coordenadas não teriam uma relação de 1 para 1. Aí você pode fazer o seguinte, você define aqui, ó, o φ esférico, que está definido ali, ele vai pegar um ponto x, y, z, tá certo? E vai levar na carta, tá certo? Na carta, esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser um r, θ, φ, tá certo? Onde esses caras aqui são funções dos pontos da variedade, tá? E aí você tem lá que r é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado e assim por diante. Tá? E aquele ali vai te dar um mapa entre esse cara aqui e esse cara aqui. Tá certo? Ficou tudo mais claro? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou começar então a aula, tá? Deixa o quadro muito, se eu apagar a conta. Nossa, acho que tá pior esse aqui. Não.
Bom, então a gente falou de classe de equivalência na aula passada. Como é que está o conceito de classe de equivalência para vocês? Querem perguntar mais alguma coisa ou posso começar aqui? Bom, então vamos lá. Vamos dizer agora que eu falei de mapas entre variedades e falei de curvas, né? Falei, né? Tá. Então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui um certo aberto em R1. Tá? Aqui eu tenho uma certa origem, 0. Aqui eu tenho outro aberto em R1. Também tem origem. Tá? Eu tenho minha variedade M aqui. E eu tenho agora curvas que eu vou chamar de Mi e uma curva Ni. Tá? Ni aqui. Tá bom? Então essas curvas aqui, tanto Mi quanto Ni são mapas de R1 na variedade. Tá bom? Você pode pensar que são duas curvas que estão andando aqui dentro. Eu vou pegar duas curvas que coincidem num ponto, que eu vou chamar de P. Tá certo? E elas coincidem nesse ponto. E veja, o conjunto dos reais ele é totalmente homogêneo. Não significa que as propriedades que ele tem em torno de um ponto, sei lá, 8, é a mesma coisa que ele tem em torno de 0. Tá certo? Então, mesmo que minhas curvas fossem tais que eles coincidem no ponto P, quando o parâmetro aqui fosse diferente do parâmetro daqui, eu posso simplesmente redefinir a curva fazendo uma translação no argumento, tá? E fazer com que essas curvas coincidam sempre quando o argumento for igual a 0. É só uma conveniência da notação, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que eu estou pegando duas curvas que coincidem no ponto e estou dizendo que esse ponto é o ponto caracterizado pelo parâmetro 0. Tá certo? Eu posso pegar essas curvas agora e descer numa única carta, por enquanto, Φ1. Como eu vou usar mais de uma carta, é bom deixar o 1 aqui, tá bom? Rn. E aqui, esse cara vai ser o quê? Vai ser o Φ1 bola Mi de T, que eu vou chamar de R de T. Tá? E esse cara vai estar aqui. É uma outra curva, tá? Porque aqui é uma curva em Rn. E eu vou ter também essa minha curva que vai ser o meu Φ, aqui é Φ1 bola Ni de T, que eu vou chamar de S1 de T. São as representações das curvas nessas coordenadas. Por exemplo, se minha variedade for R3 e aqui o meu Φ for coordenadas esféricas, isso vai me dar a curva como R, θ, Φ como função de um certo parâmetro T. Tá? Se for coordenadas cartesianas normais, o mapa trivial que eu estava escrevendo aqui atrás, vai ser x de t, y de t e z de t. Tá? Tanto faz. É uma questão de escolha. Então, eu tenho as duas representações locais das curvas. Tá? A gente vai usar bastante, então eu vou introduzir algumas coisas aqui interessantes. Tá? Primeiro eu vou definir. Projetor. Então, ó, eu vou dizer que existe uma coisa chamada projetor Mi, U-Mi, que projeta Rn em R. Ele é definido assim. U-Mi calculado em x1, x2, x3, assim por diante até xn, é igual a xmi. Tá certo? Então, eu tenho uma sequência ordenada de números, de n números. O meu projetor, ele é uma função que pega desses números todos o miésimo dele. Só isso. Tá?
E geralmente a gente vai escrever esse cara aqui assim, bola x, que a gente vai escrever assim, x_mi. Tá bom? Você está usando o mi aí de novo, tem informação para aquele mi? Não. Não tem. Oi? Não tem não. Nenhuma. Tá, deixa eu trocar então aqui. É porque mi é o primeiro índice que se usa sempre. Mas tudo bem, vamos começar do gama. Não precisa mudar, não? Não, que eu pensei que pode ser um pouco confuso mesmo, mas é que não tem muito por que confundir, mas... Tá. Vamos usar pra caramba, sim. Sim. Tá? Então, geralmente a gente chama esse cara aqui de x_mi, tá? E, naturalmente, você pode pensar nesse cara aqui como o resultado da carta, né, aplicado a um ponto P, tá certo? Se você projetar com o U aqui, você tem um x_mi de P, tá certo? É a miésima coordenada sob carta φ do ponto P. Tá? Eu pego o ponto P, levo na carta, ou seja, estou pegando meu ponto P, estou levando aqui, pego ali aquela sequência ordenada de n números, seleciono o miésimo dele e está ali. A segunda aquela função o mi composta com x. Esse x aí é da variedade ou do RN? É um ponto de Rn qualquer. Que no caso, quando é da variedade, a gente usa o mesmo quando a gente está pegando um x na variedade. Tá? Para diferenciar as cartas, quando necessário, eu boto, né, se o φ tiver um 1 aqui, eu boto um 1 aqui. Tá? Se a carta fosse A mais aqui, eu botaria um A mais aqui. Bom? Ou só mais. Se não houvesse ambiguidade. Tranquilo a noção de projetor? Na verdade, o projetor é o que vocês trabalham o tempo inteiro, né? O que vocês, todo o tempo que vocês trabalharam mecânica 1 e tal, vocês trabalham com projetor, x1, x2, x3 ou xi, alguma coisa do tipo. Geralmente, para índices mais genéricos, você usa índice grego, tá? Índice I, latino começado de I, normalmente designa índice em R3. Tá? Esse é o padrão mais ou menos universal, pelo menos na física. Então, a gente pode usar essa nossa anotação aqui para definir o nosso RI, nosso R1Mi. Né? Então, eu tenho aqui o Mi composto com Φ1 composto com Mi de T vai ser igual a R1Mi de T. Tá? Uma função de R em R. Mesma coisa aqui, eu posso pegar o meu Mi bola Φ1 bola Ni de T, que vai ser igual a o S1 Mi de T. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem essas curvas que passam pelo ponto P e a gente vai definir uma relação de equivalência entre duas curvas. Tá? Eu queria apagar aqui. Posso apagar ali, pessoal? Eu espero um pouco, se for o caso, porque eu acho que é melhor deixar esse desenho aqui. Tá. Isso. Gama, lambda, delta, o que vocês preferirem. Posso lá, pessoal? Todo mundo? Não?
Então, pessoal, a questão é a seguinte. Eu tenho várias curvas que vão passar pelo meu ponto P. Tá? Eu tenho várias curvas na variedade como um todo. Eu quero uma classe de equivalência de curvas que tenham uma característica em comum. A característica em comum que eu quero que elas tenham é que elas sejam tangentes àquele ponto de forma igual. Tá? Só que eu tenho um problema. Como é que eu vou definir tangente a um ponto? Né? Você pensando o que você sabia lá do cálculo em RR, você sabe que tangente é você pegar a derivada da função em relação ao parâmetro, ela vai ter um vetorzinho ali que vai seguir aquela curva. Aí você fala, se as duas curvas têm aquele mesmo vetorzinho, aquelas duas curvas são tangentes iguais, tem iguais tangentes naquele ponto. A questão é, como é que a gente pega essa noção de tangente a um ponto que a gente está definindo agora numa carta e puxa para a variedade? Tá certo? Então, para isso, a gente vai definir uma relação de equivalência entre curvas. E depois a gente tem que mostrar que, por mais que aquela relação de equivalência aparentemente envolva o uso de uma carta, a relação de equivalência em si é invariante, independente da escolha da carta. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então a gente vai dizer dizemos que Mi é equivalente a Ni. Cadê? Se duas condições forem satisfeitas. Mi de 0 é igual a Ni de 0. Tá? E dr1 dt, drmi dt, igual a ds1 mi dt, quando calculado em t igual a 0. Eu uso essa notação da barra com t igual a 0, só para ficar claro para vocês que primeiro calcula a derivada e depois bota t igual a 0. Tá? Por mais que isso pareça óbvio, às vezes confunde, principalmente quando a expressão é mais comprida. Tá? Ok? Então, bem, eu estou tentando pegar aquela noção que vocês já tinham de tangente a um ponto e tentando puxar de volta para a variedade. Primeira coisa que vocês estão vendo é o seguinte, essas curvas elas podem ser totalmente diferentes. Uma vem aqui, ó, e outra vem aqui, ambas passam aqui, mas eu quero curvas que sejam equivalentes quando elas forem mais ou menos assim, ó. Essa curva aqui ela pode ser totalmente diferente, mas na hora que ela passar aqui, ela vem com a mesma tangente e passa aqui. Tá certo? Então eu posso ter um conjunto infinito dessas curvas, tá? Mas quando elas passam pelo mesmo ponto, elas têm a mesma derivada. Professor, então, quando você quer dizer que elas são equivalentes, é especificamente equivalentes naquele ponto? Isso, a relação de equivalência, melhor, desculpa, deixa eu definir isso aqui melhor. Esqueci de botar o P aqui. Isso, tá? Então, isso aqui parece que já dá pra gente o que a gente precisa para puxar a noção de tangente a um ponto. Mas tem que lembrar que na aula passada, quando eu falei de relação de equivalência, a relação de equivalência, ela não te dá uma informação sobre o conjunto do qual ela está definido. Ou seja, essa relação de equivalência está definida no conjunto das curvas. Aí você poderia imaginar que aquelas classes de equivalência que a gente vai definir, elas, de certa forma, têm uma informação sobre aquele conjunto das curvas. Mas, na verdade, não. Elas têm mais a ver com a relação de equivalência, naturalmente, do que com o próprio conjunto. E a relação de equivalência está tentando extrair para a gente a informação sobre a tangente a um ponto. Tá? Então, a classe de equivalência, que a gente vai definir com essa relação de equivalência, ela vai dizer da combinação de todas aquelas curvas, o que tem de comum entre elas, que é justamente a tangente. Tá certo? A gente está tentando extrair a informação geométrica da tangente, né, a um ponto. Então, a mesma noção de curva é desnecessária depois que você tiver aquela classe de equivalência. Porque não importa a curva, contanto que ela tenha a tangente igual naquele ponto. Tá certo? São funções necessárias, porque uma é verdadeira não significa que a outra é verdadeira. E eu digo que Mi é equivalente a Ni se aquilo ali é verdade. E se aquilo ali é verdade, eu digo que Mi é igual a Ni. Desculpa, eu falei a mesma coisa duas vezes. É uma definição do símbolo. Não é nem uma relação de si somente si. Eu estou definindo o que o símbolo significa. Então,
É como quando eu digo que 1 é A igual a B, né? A é igual a B. Isso aqui é... Como é que se diz? Tá, deixa pra lá. Esse exemplo vai ficar muito complicado. Mas sim, quer perguntar? Essa condição aí, ela só é válida se todos os componentes de R e S, todos os derivados dos componentes Sim, de R e sim, S sim. forem iguais, ou se for só uma? Não. Fazer um componente. Para todo Mi de 1 a N. Quando a gente não especifica nada numa equação tensorial, você implicitamente está dizendo que vale para qualquer valor do índice, tá? Certo? Oi? Não é 4. Para todo Mi pertencente ao conjunto dos inteiros entre 1 e N. A questão é, talvez isso aqui já dê a informação que a gente quer, mas Essas soluções. Se eu conseguir demonstrar que uma é verdadeira, a outra seria também ou não? Elas são diferentes. tá, eu acho que talvez eu tenha confundido, eu não tenha entendido a pergunta. Vocês estavam querendo saber entre essa e essa, ou sobre a definição do símbolo? Não, eles são totalmente independentes. As duas coisas precisam acontecer independentemente. Então, no caso, se eu prover a primeira condição, não quer dizer que a segunda possa acontecer. Não. Porque aqui, se a primeira não é satisfeita, isso aqui até fica estranho, tá? Mas poderia ser satisfeito por alguma razão. Numericamente, nada impede isso acontecer. Tá certo? Ou seja, mas é que no caso aqui, você estaria comparando as derivadas dessas curvas em pontos diferentes. Seria esquisito. Provavelmente não deve ser independente da carta, porque vocês vão ver que o fato desses pontos serem iguais é uma das coisas que a gente vai usar para provar que isso aqui não depende da carta, né? Mas sim, eles são independentes. Isso aqui e isso aqui precisam ser satisfeitos, independentemente. Bom, então vamos lá. A gente quer agora pegar essa mesma ideia e ver se isso aqui depende ou não depende da carta. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem essas duas curvas aqui na carta Φ1, e eu vou pegar um mesmo aberto aqui, tá? Que também está definido a carta, o mapa Φ2, com a carta Φ2, e eu vou levar para um outro R aqui. Tá certo? Rn. Só que agora a minha curva aqui, ó, que era a minha curva R1, aqui vai ser a curva R2, tá? E a minha outra curva vai ser a curva S2, tá? E essas curvas são definidas como? R2 vai ser igual, cadê você? Mi vai ser U Mi bola Φ2 bola Mi de T, tá certo? E S2 Mi vai ser igual a U Mi bola Φ2 bola Mi de T, tá? Mesma coisa que a gente tinha antes, só que agora a gente está usando uma carta diferente. Aquilo que eu falei, pode ser a curva em termos de coordenadas cartesianas, em termos de função do t, ou coordenadas esféricas. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui e vamos abrir ela ao máximo que a gente puder para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão sobre essa outra carta aqui. Tá bom? Então, vou fazer aqui embaixo. dR1 Mi dt vai ser igual a d dt de Mi U Mi bola Φ1 bola Mi de t calculado em t igual a 0. Só que isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Tem que apagar aqui.
aquele mesmo negócio ali, eu posso escrever assim, ó. B, dt, de U, Mi, bola. Aí veja, esse cara aqui é o φ1. O φ1 está pegando daqui e levando para cá, tá certo? Então eu posso fazer assim, ó. φ1, bola. Está pegando daqui. Eu estou pegando o retorno dessa aqui, ó. φ2 menos 1, bola, φ2, bola, Mi de t. T igual a 0. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui, que levou num ponto daqui, vim para cá, voltei para o mesmo ponto e depois desci. Então é F2. Isso. Mas como assim F2? F2 está aqui. Ó, eu peguei o meu Mi, me trouxe nessa curva aqui, tá? Aí eu fui para cá com φ2, voltei com φ2. Mas a minha teria que ser um F2, ou não? Isso. Que isso aqui é igual esse aqui, ó. Eu vim primeiro para cá, eu tô aqui. Eu vou para cá com φ1, com φ2. Volto com φ2 menos 1. Desço com... É porque é o contrário, você tem que ler de trás para frente. E aquele negócio, exatamente. Tá? Você compõe numa direção e pensa na outra. Tá razoável, pessoal? Tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque novamente é um tipo de situação que a gente geralmente abusa a notação, tá? Então vamos lá. Quando a gente for fazer a derivada aqui, ó, tem que lembrar que isso aqui, o que é isso aqui? É uma coordenada x1, tá? Como função da coordenada x2, tá certo? Então, só que a coordenada x2 está calculada na curva, que a gente está chamando de R2, certo? Então esse negócio aqui vai ser assim, ó. D dt de x1 Mi, que é isso aqui, como função de R2 de t. Tá? Mas aqui vocês têm que lembrar bem com calma tudo aquilo que vocês viram em cálculo 1 da relação derivada total, derivada parcial, para vocês não se confundirem. Ok? Então a regra da cadeia diz o que pra gente sobre isso aqui? Que esse negócio aqui vai ser del x1 Mi del. Lembra, as coordenadas aqui são x2, tal qual você tem x como função de r θ φ. x1, x2, x3 como função de r θ φ. Então aqui, ó, é del x2 ni, para unir, né, entre 1 e n, tá certo? E aqui sim, calculado na curva, que eu vou botar aqui x, deixa eu botar explicitamente, x2 igual a R2 de t. Isso aqui eu espero que vocês tenham dúvida, tá? Então eu quero que vocês tentem sanar ao máximo essas dúvidas agora. E aqui, dr2 ni dt calculado em t igual a 0. Tá certo? A gente está calculando com t igual a 0, mas 0 é o índice de t, não o valor de 0 para t. Ah, valor 0. O valor é 0. X, t igual a 0. Lembra que eu fiz as curvas de forma que elas coincidem quando t é igual a 0? Sim, eu pensei que eles estavam colocando um índice para esse t. Não que a gente está chamando de Como assim um índice para esse t? Não entendi. A gente está considerando que o ponto P é o ponto lá que tem em comum. Não, o ponto P. Ponto P, sim. T é o parâmetro da curva que leva a curva no ponto P. É isso aqui, ó. Isso aqui é t igual a 0. Lembra, essa curva aqui é uma função de t. Só porque t igual a 0 não significa que t igual a 0. Como é que é? Só porque t igual a 0 não significa que t igual a 0. Não.
Então, isso aqui, ó, lembra quem é esse cara aqui? É um mapa que pega x2 e leva em x1. Composto com um projetor, isso aqui é a miésima componente desse mapa, que é o que eu estou chamando de x1 como função do seu argumento. Lembra, isso aqui também é um abuso de linguagem, é um abuso de notação. Não é abuso, é só porque é uma notação mais compacta e tem menos explícita no que ela está querendo dizer. Porque você pode pensar no x1 como uma coordenada ou no x1 como uma função, aquilo que eu discuti antes com vocês. Okay? Aqui, x1 é um mapa que leva Rn em Rn. Mais especificamente, quando projetado, ele está levando Rn em R. Na miésima componente na carta 1, né, do ponto na carta 2. Esse x2 mi e r2 mi são as mesmas coisas? Ou não? Não. Eu vou... x2 mi é a miésima coordenada daquele mapa Rn. Isso, x2. x2 mi é a miésima coordenada também daquele... Não, ele é a miésima coordenada naquela carta, naquele mapa da curva. Tá? Essas curvas coincidem no ponto zero, né? Como é que é? Elas só coincidem no ponto t igual a zero. Só precisam coincidir no ponto t igual a 0. Mas se elas coincidirem no mesmo ponto, na construção vai ser a mesma? Não, porque você vai perguntar se ela é equivalente sobre P. Interessa se ela é equivalente também sobre outro ponto. Professor, só aqui esses dois caras, ele é um fino ponto. Não, é isso. O que é um fino ponto? Quando você definiu ali o x, você tem o i composto por φp. Esse não é fino composto da fibrosia, esse é o φp. Não, esse cara isso aqui, ó. Φ1 bola Φ2 menos 1 é um mapa que leva uma coordenada x2, tá? Para um cara pertencente aqui no Rn, que a gente, sei lá, pode chamar de x1 de x2. Esse cara aqui, por exemplo, é o cara que pode pegar xyz e levar em rθφ. Ou rθφ em xyz. Então, quando você definiu a projeção, aqui, quando você escreveu lá em mapa, para definir o x de i, é esse cara então, que é o mapa. Estou pegando a miésima componente daquele mapa. Ou seja, eu posso estar pegando, por exemplo, digamos que aqui seja rθφ. Eu estou pegando só o x2 como função de rθφ, por exemplo. Tá? Aqui, pessoal, eu nem falei ainda, mas aqui tem um índice em cima e um outro índice em cima. Tá certo? A gente vai adotar a convenção de soma de Einstein, que é o seguinte: índices iguais, um em cima e outro embaixo, implica soma. Tá certo? Aí você vai falar, poxa, professor, mas aqui tem um em cima e outro em cima. Um índice em cima no numerador equivale a um índice embaixo no denominador. Tá certo? Então aqui tem uma soma em ni. Tá certo? Isso aqui é equivalente. Aí eu colocar explicitamente aqui ni de 1 até n. Tá certo? Isso aqui tá claro, pessoal? Daqui para cá. É só a questão da conversão de soma ou tudo? Tá. Então, bom. Deixa eu tentar fazer uma coisa bem explícita. Se for muito simples, vocês me avisam. Mas se for... Bom, deixa eu falar. Eu tenho uma certa função f de x. Vamos dizer que f de x seja igual a x ao quadrado. Tá certo? Isso é uma função de R em R. Tá certo? Vamos fazer melhor. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver se é melhor mesmo.
Isso, vamos fazer assim. X² mais Y². Tá certo? Como é que é essa função? Faz um paraboloide assim, né? Eu vou, se você quiser pensar nas curvas de nível aqui, vão ser esses círculos, né? Que vão estar formando uma parábola que vai estar subindo assim. Isso está claro para todo mundo? Mas essa aqui é uma função de R2 em R. Tá certo? Agora imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma curva qualquer. Tá certo? Essa curva aqui eu vou chamar de R1 de T, R2 de T. Normalmente não é isso que a gente faz. A gente chama esse cara aqui de X1 de T e Y1 de T. A gente chama de X de T e Y de T. A gente abusa a linguagem. Porque aqui, X e Y é uma coordenada qualquer no plano. Tá certo? Aqui não. Aqui é a componente da curva. Tá certo? Vamos dizer como é que essa curva é. Vou dizer o seguinte, essa curva, ela é assim, R1 de T é igual a T, tá? E R2 de T é igual a T ao quadrado. Como é que é essa curva, se eu for plotar aqui no R2? Desculpa, eu estou fazendo aqui subindo, mas eu devia ter feito só no plano, peraí. Eu estava adiantando alguma coisa. Vamos lá. Como é que essa curva se dá? Então, se eu for andando aqui, no R1, eu ando linearmente, e o que eu estou andando aqui está fazendo assim, ó. Tá certo? Então, no plano, eu estou fazendo uma parábola. Deixa eu fazer, porque eu estou fazendo tanta parábola, vai confundir vocês. Deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Esse cara aqui, sei lá, cosseno. Cosseno de T. Isso, cosseno de T. Tá? Então, o que acontece aqui? Esse cara vai andar, vai começar no 1 e vai fazer assim. Certo? Você pode pensar nesse cara aqui com uma direção Y, esse cara com a direção X. Isso aqui está compreendido? Tá? Agora eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual o valor desta função quando calculado sobre a curva? Então eu posso falar quem é F, eu vou chamar tudo isso aqui de R. Tá certo? Isso aqui vai ser F de R1, R2, para ser mais explícito, que vai ser igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Então vai ser igual a T quadrado mais cosseno ao quadrado de T. Tá certo? Você pode calcular a derivada agora desse cara aqui em relação a T, que é a derivada total. Tá certo? A derivada total desse negócio aqui vai ficar assim, ó, D dt da minha F de R de T. Eu posso olhar para cá direto e calcular. Vai ficar uma coisa assim, 2 vezes T mais cosseno menos cosseno de T seno de T. Tá certo? Mas a gente pode ver o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? E aí a gente vai usar a mesma anotação que eu usei ali para ver se fica claro para vocês o que está acontecendo, tá? Daquele lado eu tenho o seguinte. dt de F de R de T vai ser igual a df dx, derivada parcial em relação à coordenada x, calculado, isso aqui tudo calculado em R1, R2. Tá? É uma função de duas variáveis, calcula a derivada parcial. Derivada parcial eu posso calcular independente de estar sobre uma curva ou não, né? Que é isso aqui. Depois eu avalio a função na curva. Tá certo? Isso aqui é a derivada total, né? Isso aqui, cara, aqui, dr1 dt, tá? E esse negócio aqui, mais del f, del y,
calculados em R1, R2, dR2 dt. Tá certo? Quem é a derivada parcial de df? Quem é df dx? É uma função de duas variáveis que é dada por 2x. Tá certo? Quem é df dy? É uma função de duas variáveis, x e y, que é dada por 2y. Tá certo? Se eu pegar 2x e botar aqui e substituir x por R1, eu vou ter o t aqui. Vezes dr1 dt. Tá certo? Então eu vou ter o 2t, que é o que eu tenho aqui. Tá certo? Se eu pegar o 2y vai ser igual a 2 vezes cosseno. Tá? Esse cara aqui é derivada de cosseno de θ, menos seno. Tá certo? Eu vou ter o mesmo resultado que o pedaço daqui. Tá? Mas tem que prestar atenção que normalmente a gente não faz assim. Né? Na verdade, eu usei uma notação ainda mais precisa, que é dizer que depois é calculado num ponto xy igual a r. Tá certo? Aqui também. X, y igual a r. Ok? Então você tem que pensar que esse cara aqui é uma função de x e y antes dele ser uma função da curva. Certo? Que é isso que eu estou deixando explícito aqui. Primeiro, esse cara aqui é um mapa qualquer. É o mapa entre x1 e x2. Eu estou calculando as derivadas parciais entre os mapas. Isso aqui independe da curva. Depois eu avalio sobre a curva. Mas essa derivada, ela é independente da curva. Da mesma forma que a derivada que eu fiz parcial aqui, ó, não tem nada a ver com a curva. Isso aqui vale sempre. Posso mudar a curva aqui à vontade, isso aqui vai continuar sendo verdade. Tá claro? Esse tipo de coisa foi muito óbvio ou ajudou? Não, ajudou muito. O professor, aqui, ó, nessa parte, nessa dx1 mi e mi, eu não estou conseguindo enxergar ainda a relação com o f e x, entendeu? É porque aqui, ó, o ni, ele te dando todas as coordenadas. No caso ali, eu tenho x e y. Por isso que aqui, ó, é df dx, o que está dentro do x dt. Depois, df dy, que seria, digamos, a segunda coordenada, que seria o 1 e o 2 aqui, por exemplo. Tá, mas e o mi no x? Ele seria o quê? É porque aqui o meu f é unidimensional. Unidimensional. É porque eu não quis fazer eu poderia ter feito um f vetorial aqui, que é assim, né, digamos, com duas de R2 em R2. Aí eu poderia fazer esse negócio aqui e esse x vezes y. Tá certo? Eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse complicar ainda mais a vida de vocês. Aí na hora da derivada, aí eu ter, para mi igual a 1, ia ter aquilo que eu já obtive ali, e para o f2, digamos, seria essa componente aqui, eu ia ter as derivadas parciais diferentes ali e ver o que dava ali no lado direito. Tá? Mas esse, o mi seria esse cara aqui, 1 e 2 aqui. Enquanto o ni é esse e esse aqui. E só uma coisa, o índice embaixo, ele é referente só para diferenciar x de x2. Esse aqui, isso, é justamente para diferenciar a carta. Melhorou? Tá certinho? Tá. Isso aqui tem que fazer algumas vezes, tá? Para entrar no sangue, tá certo? Eu me lembro de, já avançado no curso de física, eu sabia fazer as contas, mas não sabia por que eu sabia fazer as contas. A hora que eu tentei parar e tentar entender o que eu estava fazendo, demorou um pouco para cair todas as fichas. Então, é natural que para vocês ainda dê um pouco de... Pode perguntar. Você ia perguntar alguma coisa? Ah, você. Você colocou a geração somatória, tinha aliança, não entendi. Aqui tinha um igual só. Estou dizendo para vocês que a gente está com a soma implícita toda vez que a gente tiver dois índices iguais. E eles têm que estar sempre um em cima e um embaixo. Tanto faz, tá? Aqui eu não vou usar soma daqui para frente. Só estou ensinando para vocês aqui a convenção de soma de Einstein, como é que se dá.
Podemos seguir em frente? Então, pessoal, a gente junta essas informações todas, tem isso aqui, ok? Certo? Então, se a gente fizer a mesma coisa para S1, o que a gente vai ter? ds1 mi dt, analogamente, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Del x1 mi, del x2 ni, agora calculado em x2 igual a S2 de 0, tá certo? ds2 dt t igual a 0. Tá? Que é isso aqui. Hã? Ah, porque estava errado. O índice faltou. Tá? É que eu aqui na anotação botei o t igual a 0 do lado de fora. É por isso que eu esqueci de botar aqui. Certo? Então, pessoal, veja que interessante. A gente tem que, se mi for equivalente a ni na carta Φ1, né, a gente tem que dr1 mi dt em t igual a 0 é igual a ds1 mi dt em t igual a 0. Tá certo? É a condição de equivalência que eu tinha colocado lá atrás. Então, se eles são equivalentes sobre a carta Φ1, eu posso usar essas fórmulas para reescrever isso aqui, essa mesma igualdade assim. Ali, del x1 mi, del x2 ni, calculado em R em x2 igual a R2 de 0, dr2 dt em t igual a 0. E a mesma coisa, copio esse cara aqui. Então vai ficar assim. Del x1 mi, del x2 ni, x2 igual a S2 de 0, tá certo? D S2 dt em t igual a 0 ni. Tá certo? Então, se eles são equivalentes na carta Φ1, então essa expressão de baixo é verdade também, que é simplesmente uma reexpressão da de cima. Tá certo? Só que o que acontece? Eu sei que mi de 0 é igual a ni de 0. Se eu aplicar a carta Φ2 aqui, eu vou ter o quê? Que R2 de 0 é igual a S2 de 0. Tá? Porque são as coordenadas das duas curvas, mas quando estão passando no mesmo ponto. Então as coordenadas têm que ser iguais. Senão a gente não levaria no mesmo ponto P da variedade. Tá certo? Só que se isso é verdade, então significa que esse ponto aqui, ó, é igual a esse ponto aqui. Tá? E esses caras aqui eu posso escrever como sendo simplesmente φ de P. Φ1 de P. Ou, desculpa, Φ2 de P. Tá? Que é a coordenada do ponto P na carta 2. Então aqui eu posso pegar aqui, ó,
E aqui é Φ2 de P. E aqui também é Φ2 de P. Tá certo? Agora, o que é esse negócio aqui? É a matriz que define minha transformação de coordenadas. Né? Isso aqui é dr dx dy dz, dθ dx dy dz e dφ dx dy dz. Esses caras aqui têm que formar uma matriz 3x3 inversível. Se não for inversível, imagino que vocês tenham visto, espero que vocês tenham visto isso em cálculo, isso aqui não é uma transformação não é inversível entre x1 e x2. Tá certo? Ou melhor, se esse mapa x1, x2 é inversível, tá? Essas derivadas aqui formam uma matriz inversível. Tá? É uma relação de si e somente si. É uma extensão do teorema da função inversa. Vocês viram isso em cálculo? Tá? Agora, se esse negócio aqui é inversível, é uma matriz inversível, eu posso, né? Vocês podem ver que isso aqui é uma multiplicação matricial. Eu tenho dois índices aqui, o índice está multiplicado com esse cara aqui, você pode pensar nesse cara como vetor coluna. Essa é uma matriz aplicada no vetor coluna ou uma matriz aplicada no mesmo vetor, em outro vetor coluna. Se essa matriz é inversível, eu aplico a inversa dos dois lados, e isso implica dr2ni dt em t igual a 0 igual a dr S2ni dt t igual a 0. Tá certo? Bom, então, se essa relação aqui é válida na carta 1, então a gente mostrou que é válida na carta 2. Mas na conta que a gente fez, não tem nada de especial a gente ter partido da 1 indo para 2. A gente podia ter partido da 2 para 1 também. Então a gente ia mostrar que essa relação não é só si, mas si e somente si. Agora, a gente não falou nada sobre uma característica especial dessas cartas. Elas podiam ser qualquer coisa. Então a gente acabou de mostrar que se vale para uma carta, vale para qualquer outra carta. Tá certo? Ou seja, a nossa relação de equivalência, por mais que a gente, para defini-la, a gente use uma carta arbitrária, ela vale para qualquer uma. Tá certo? Como é que estamos? Pode falar? Essa matriz significa o quê? Essa matriz inversível? Ó, como esse cara está calculando o mesmo ponto, você pode pensar nesse aqui como sendo esquematicamente assim. Ó. M. O determinante dessa matriz é a jacobiana da transformação, isso mesmo. Esse é o Mi e esse é o Ni, tá? Está aplicando num cara que é o R2 Ni ponto. Só para poupar a notação, tá? Igual a M Mi Ni S2 Ni ponto. Tá certo? Quem foi perguntar você, né? Agora eu estou aplicando a inversa dessa matriz. Ou seja, estou dizendo que existe uma matriz chamada M-1 de alfa Mi M Mi Ni, de forma que isso aqui é igual a delta de alfa Ni. Tá certo? É a matriz inversa. Ou seja, a matriz com a inversa dá a identidade. Que é isso aqui. Então, esses dois caras, eles que vão me dar um fator que vai que ele falou jacobiano. Então, esses dois caras vão ser os caras que vão dar um fator que vão fazer a transformação. Isso. Na verdade, você acabou de ver um resultado a mais, porque o que a gente está aqui, basta que você perceba que aquela matriz é inversível para você dizer que se vale isso, vale isso. Mas o que você disse é um passo a mais. Está dizendo, na verdade, que esse cara está te dando a lei de transformação que me leva as componentes num sistema de coordenadas e no outro sistema de coordenadas. Que é o passo 1 para a relatividade restrita, a relatividade geral, tudo que vocês vão fazer. Tá certo? Bom, pessoal, então isso aqui, a gente faz o que com isso?
Então, agora que temos a nossa relação de equivalência, a gente pode definir μ como a classe de equivalência de todas as curvas com mesma tangente. Tá? Então, isso, pessoal, é um vetor tangente. É isso aqui. Um vetor tangente é uma classe de equivalência, um vetor tangente no ponto P é uma classe de equivalência naquele ponto P de todas as curvas que têm essa mesma característica. Tá certo? Essa é a definição formal e abstrata de um vetor tangente. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que isso está me definindo uma propriedade, um vetor no ponto P. Não está me definindo um vetor tangente qualquer. Ele precisa estar no ponto P para fazer sentido. Tá certo? E, em geral, isso vai ser verdade. As características do espaço vetorial que a gente vai ter no ponto P podem ser totalmente diferentes das características do espaço vetorial que a gente vai ter num outro ponto Q qualquer. Tá certo? Em coordenadas cartesianas, isso não aparece, mas quando vocês vão para coordenadas esféricas, isso já aparece. Tá certo? Você tem um espaço vetorial, imagina o seguinte. Imagina que você está andando sobre uma esfera. Tá? Você tá de pé no Polo Norte. Você olha para frente e você anda para frente. Se você der a volta nessa superfície dessa esfera, quando você voltar, você vai estar apontando para onde? No mesmo lugar. Então você está fazendo aqui Isso, desculpa, voltar. Se você for até o Polo Sul, para onde é que você vai estar apontando? Para trás. Né? Estou aqui andando. Agora é o seguinte, se você, em vez de andar em linha reta, você tentar permanecer reto o máximo possível, só que andar de lado, em cima da esfera. Quando você chegar no Polo Sul, você vai estar apontando para onde? Para frente. Então você vê que não tem nada de especial na direção para frente, quando você está falando na superfície de uma esfera. Tá? Porque o que é para frente aqui não é absoluto no para frente aqui. Porque se eu cheguei andando aqui, o para frente era para cá. Eu transportei o para frente de um jeito, e se eu fiz assim, eu transportei o para frente de um jeito diferente. Então a noção de para frente, ela se perde. Tá certo? Isso é uma maneira de você entender que os espaços tangentes, eles são independentes. Você precisa definir alguma coisa, que a gente não vai chegar nesse ponto, que aí já é relatividade geral, para dizer como é que você compara coisas em espaços tangentes diferentes, que é o que a gente chama de transporte paralelo, tá certo? Mas a gente não vai precisar disso aqui. Professor, você fala espaço tangente, seria... Desculpa, eu pulei um passo antes de começar a falar. Não, você fala espaço tangente, você está falando que o espaço das tangentes são as mesmas ali, por exemplo, seria uma esfera, está definindo essa direção que você falou que tinha... Isso, eu estou falando o seguinte, ó. Definição. TPM é o conjunto de todas classes de equivalência μ em P. E esse cara aqui é um conjunto de vetores, do que eu estou chamando aqui, eu vou chamar de vetores tangentes. Tá certo? Então é isso. Cada conjunto TPM desse me dá um conjunto, cada cara desse aqui é um conjunto diferente num P diferente. É isso que eu estou falando. O P, que é o ponto polo sul, polo norte, eu tenho várias tangentes passando lá. Eu pego as classes de equivalência de todas elas, tá certo? Eu vou pegar aquelas que equivalem tangente olhando para frente. Tá certo? Se eu for me locomover até o Polo Sul, eu vejo que isso não é absoluto. O que era para frente numa certa maneira de transportar o vetor não é mais para frente se eu transportar de um outro jeito. Tá certo?
Não, justamente a classe de equivalência, ela extrai daquele conjunto de curvas a informação sobre a tangente. Então, essa classe de equivalência, ela é a tangente. Tá? Não é simples. Não é fácil de entender. Pelo menos para mim não foi. Tá? Eu estou indo devagar porque eu estou esperando vocês processarem um pouco, tá? A classe de equivalência ela pega aquilo que há de comum entre os objetos que pertencem a ela, tá certo? Isso, esse é o espaço tangente a um ponto P, certo? Deixa eu ver aqui assim. Claro que, por enquanto, esse negócio aqui está muito longe do que vocês estão acostumados com vetores tangentes, tá? Mas logo, logo a gente vai chegar numa notação que mais se aproxima daquilo que vocês já viram. Mas antes disso, a gente vai falar o seguinte. A gente define, então, a gente vai definir o fibrado tangente, que é o Tm, como sendo uma coisa que a gente chama de união disjunta de todos os TPMs. Tá? Deixa eu ver se eu escrevi. Escrevi. O que é uma união disjunta? Eu aposto que... acho que vocês não viram ainda. Então, digamos que eu tenho um conjunto aqui, A1, que é um subconjunto dos naturais, tá? Eu tenho aqui, o A1 é 7, 8, 9, e tem o A2, que é igual a 9, 10 e 11. Que é a união A1, A2? Como dois subconjuntos dos números naturais, esse cara vai ser 7, 8, 9, 10 e 11. Tá certo? Como é que a união disjunta se faz? Estranho, né? A união disjunta, mas é o nome mesmo. Então, A1, esse U mais quadradinho, A2, vai ser igual ao quê? Eu vou pegar, e para fazer a união disjunta, eu vou colar nos elementos de A1 o índice de A1, que no caso é 1. Tá certo? Então esse cara aqui vai ser assim, ó. 1, 7, 1, 8, 1, 9. E vou colar com esse cara aqui. Tá certo? Só com esse cara aqui. Só que esse cara aqui vem do conjunto que eu usei o rótulo 2. Então esse cara vem de 2, 9, 2, 10 e 2, 11. Tá certo? Por isso que ela é disjunta, porque ela adiciona a informação do rótulo do subconjunto aos pontos para fazer a união. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo quando eu falo esse cara aqui, ó? Que Tm é o conjunto dos pares em que eu tenho, para cada ponto desse cara aqui, eu tenho um ponto P, que é o rótulo da união que eu estou fazendo, tá certo? Vírgula, uma classe de equivalência qualquer, Mi, tá certo? Para todo P pertencente a M e Mi pertencente a TPM. Tá certo? Isso é o que a gente chama de fibrado tangente. É a variedade em que você colou na variedade, em cada pontinho dela você colou um espaço TPM aqui, que a gente vai mostrar ainda que é um espaço vetorial.
Tá certo? Quando você está pensando nas perspectivas da esfera, a diferença da união com a união de junta. É como se eu pensasse que eu tivesse os pontos de A1 e A2 seriam São os vetores tangentes. são os vetores tangentes, mas ali na união de junta, eu estou diferenciando essas desigualdades que o Diego estava explicando aqui, né? Isso. Seria isso, é uma forma de eu unir esses dois, só que diferenciar essas. Exatamente. E por que normalmente a gente não faz isso? Porque quando você pega R3 e vetores em R3, você pode andar do jeito que você quiser, que você nunca muda a direção. Você está no R3. O R3 ele não tem essa coisa da esfera que você é obrigado a andar na casca dela. Você sempre pode andar em linha reta. Ou você pode fazer o que você quiser. Mas, independente do que você fizer, se você sai andando no R3 olhando para uma direção, você sempre termina andando na mesma direção. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar na direção que você quiser, fazer o caminho maluco que você quiser, mas se você se mover paralelamente, mantendo sua posição fixa, ela sempre permanece apontando na mesma direção. É só vocês ficarem imaginando um pouco, vocês vão ver que vocês não conseguem sair disso. Então, na verdade, o R3, os vetores tangentes, todos são equivalentes nesse sentido. Ou seja, você pode falar absolutamente em direção. Direção se torna um caráter absoluto do seu espaço. Tá certo? Enquanto em espaços curvos, não. Certo? E aí, como não é mais uma coisa absoluta, você precisa diferenciar, como você falou, um espaço do outro. Tá certo? E aí você volta a colar esses espaços quando você dá uma noção de transporte paralelo. Quando você diz o que é o equivalente a olhar para o norte quando você está aqui ou acolá. Tá certo? Você melhora um pouco, você não quebra totalmente, mas isso é outra história. Tá bom? E esse cara aqui é o fibrado tangente. Tá? E a gente tem o fibrado tangente, tem o fibrado cotangente, tem o fibrado tangente do fibrado tangente, do cotangente do tangente, por exemplo, porque a mecânica hamiltoniana é toda dada no fibrado tangente do cotangente. Tá certo? Mas isso sim, eu só estou dizendo para vocês que vocês já viram essas coisas sem saber em várias áreas da física. E vão continuar vendo. Tá certo? Professor, então esse rótulo, ele seria, indicaria a direção? O ponto onde está o espaço. Qual ponto do espaço você está se referindo às tangentes D? Por exemplo, você tem um caso da esfera, né? Você pode ter todas as tangentes no polo norte, todas as tangentes aqui um pouco mais caindo aqui, e todas as tangentes aqui. Cada ponto desse tem tangentes diferentes, nesse sentido que eu tentei explicar aqui para vocês, entendeu? Por isso que eu digo que eu tenho que dizer que o vetor é tal e está no ponto P. Entendeu? Era isso? Acho que alguém mais... Você pode repetir a definição do fibrado tangente? Só essa parte aqui do conjunto. Só da questão da união disjunta. Isso, só da união. A união normal é o quê? Se você tem dois elementos iguais nos dois conjuntos, na hora que você unir, você não repete ele. Tá certo? A união disjunta, o que ele faz? Ela é uma maneira de você incluir a informação sobre o rótulo do subconjunto que aquele elemento estava na hora que você unir. Então você agora tem os pares em que esse cara aqui é um elemento do conjunto de índices, que nesse caso é trivial, só tem 1 e 2, e esse cara aqui é um elemento do próprio subconjunto A1, e esse aqui é um elemento do próprio conjunto A2. Tá certo? Justamente porque eu quero diferenciar, né? Aqui, ó, se você olhar meu TPM, para cada ponto P eu tenho todos os vetores tangentes possíveis. Professor, agora eu tenho uma dúvida também, se isso aqui a gente fala de tangentes. A gente tem alguma generalização de a gente usar essa união disjunta para outra coisa? A gente utiliza em outras situações? Em geral, todas essas construções geométricas você usa essas uniões disjuntas. Porque aqui, veja bem, a gente está pegando a variedade, aí na variedade a gente define uma curva, da curva a gente extrai uma informação, que é o tangente a um ponto, a informação sobre a tangência a um ponto, tá certo? Então a gente usou a variedade para fazer uma construção geométrica e depois a gente colou essa construção geométrica em cada ponto da variedade. Só que quando você vai, por exemplo, a teoria de Young-Mills em geral,
você tem outras estruturas geométricas que você tira do bolso. A gente não sabe por que é assim, mas a gente sabe que, por exemplo, se eu pegar a união de junta agora, só que em vez de eu pegar de um espaço... Isso aqui eu vou mostrar para vocês que são espaços vetoriais. Em vez de eu colar espaços vetoriais, eu colar uma coisa que eu vou chamar de grupos de Lie, eu vou ter uma estrutura aqui com uma geometria diferente. Quando o grupo de Lie que eu estou colando ali é o grupo de rotações unidimensionais, a estrutura geométrica de curvatura que eu vou obter é o eletromagnetismo. Tá? Se eu botar o grupo SU2, eu vou encontrar uma coisa próxima da eletrofraca. Das teorias de interação, né? Eletromagnética e fraca. Então, assim, a gente pode generalizar para outros objetos matemáticos. Isso. E aí, nessa situação, você sempre... Porque aí a localidade é importante. Porque justamente o transporte paralelo, que é o que está definindo como é que você anda sobre a esfera, ela vai ser justamente o potencial eletromagnético, o vetor potencial. E a curvatura vai ser o tensor eletromagnético, que dá o campo elétrico e o campo magnético. Como estamos? Posso seguir em frente? Não sei se vale a pena. Porque agora eu preciso provar para vocês que esses caras aqui, ó, né, que são as classes de equivalência sobre minha relação de equivalência TIL, eles podem ser feitos espaços vetoriais. Esses TPMs podem ser transformados em espaços vetoriais. Só que a gente tem 8 minutos. Eu acho que dá para começar. Vocês querem discutir mais um pouco antes? Pode falar. Eu tenho uma dúvida, professor, mas um pouco antes, quando você define a classe de equivalência mínima. Pode falar. Eu fiquei meio perdido no caso do I, ele vai ser uma matriz de rotação, que o professor fala, quando você compara as derivadas parciais, e daí o professor tira o I e fala que ele é uma classe de equivalência para as tangentes. Eu fiquei perdido quando o professor está recebendo isso aí. Estou tentando entender sua pergunta, espera um pouquinho. Aqui. O Mi, então deixa eu escrever aqui explicitamente. Então, digamos que eu tenho um Mi e um Ni que são equivalentes. Tá certo? Então, se eu tenho essa classe de equivalência aqui, tá certo? Eu tenho que ela é dada por todos os caras que eu vou chamar de sigma, tá? Tal que sigma é equivalente a Mi. Não nesse sentido, Mi é igual a Ni. Tá? Estão todas as curvas sigma que são equivalentes a Mi. Esse cara aqui é o representativo da classe de equivalência. Lembra quando a gente viu o caso dos números inteiros, módulo 4? Então, a gente viu, por exemplo, que a classe de equivalência do 0 e do 4 eram iguais. Tá certo? Então, na verdade, a gente estava reduzindo a informação e condensando só sobre a característica múltiplo de 4. Qual o múltiplo de 4 aquele número a qual classe de múltiplos de 4 aquele número pertence. Da mesma forma aqui, a qual classe de tangente aquela curva pertence. Então, essa é uma curva representativa da classe de equivalência. E você usa para construir aqui o conjunto. Tá certo? Então, no caso, esse Mi não tem nenhum, não é aquele Mi e Ni que aparece nas derivadas lá. Não, pera um pouquinho. O índice não tem nada a ver com o índice. Tá, eu acho que isso dá confundido. É por isso que eu pensei em ir para o gama, para eu não confundir vocês. E daí o professor definiu ali, eu pensei que tinha alguma Você está falando desse cara na hora que eu falei isso aqui, né? M, alfa, beta, né? Ou mini aqui. Que chamou de matriz de rotação. Não é uma matriz de rotação necessariamente. Pode ser, mas em geral era uma matriz de transformação de coordenada geral. Tá? Tá certo? Mas esse Mi é um índice. E esse Ni também. Tem nada a ver com a curva. Professor, outra coisa, a gente ficou com a construção da esfera, né? Só que a gente está generalizando isso para o esfera para qualquer variedade. Qualquer variedade. É que a esfera é legal, porque ela tem uma topologia não trivial e ela tem curvatura. Então é sempre um exemplo, e é fácil de imaginar. Quer dizer, eu imagino que, comparado às outras coisas, é fácil de imaginar. Certo?
A esfera é compacta, mas ela é... Vou falar assim, complicar mais a vida de vocês. Bom, ficou mais claro aqui? Mais dúvidas? Você queria perguntar uma coisa, né? Na verdade, eu ia perguntar se aquela taxa de equivalência ela é um conjunto de curvas ou um conjunto de tangentes? Não. Não faz sentido ela ser um conjunto de tangentes, porque eu nem defini o que seria uma tangente. Ela só pode ser um conjunto de curvas. É um conjunto de curvas que satisfazem a relação de equivalência. É isso aqui, ó. Tá certo? Uma ideia. Na matéria de transformações canônicas, se eu implementar essa matemática, ela já está aí, eu não estou sabendo. As duas coisas. Você pode colocar mais explícita a questão geométrica, mas ela está toda lá também. Mas no caso da transformação canônica, o que você está fazendo é o seguinte. Você está falando de transformações gerais de coordenadas, só que existe um teorema chamado Teorema de Darboux, que garante que você sempre encontra um sistema de coordenadas em que a matriz simplética mantém a sua forma. Aquilo que vocês viram, né? Você fala aqui, um parente de Poisson entre x e p igual a 1. Se você encontrar um outro cara aqui que dá igual a 1 também, isso aqui são coordenadas canônicas tão boas quanto ao que você tinha anteriormente. Tá certo? Isso aqui, você está preservando esse negócio que a gente chama de forma simplética. É uma estrutura matemática que tem dentro da sua teoria, e quando você faz uma transformação de coordenadas que seria descrita por aquele m que eu falei, que a gente viu ali atrás, que é del x1, del x2, né? Esse cara aqui, ó, del x1 mi, del x2 ni, esse cara é uma matriz de transformação, né? Quando essa matriz de transformação preserva esse cara aqui, então a gente diz que a transformação é canônica. E tem um teorema que garante que sempre existe dado uma forma simplética, sempre existe um sistema de coordenadas onde isso aqui é verdade. O que é muito útil, porque isso aqui é o primeiro passo para você fazer a definição da quantização lá de Dirac. Certo? Mas assim, mecânica analítica é isso aqui o tempo todo, tá, pessoal? Coordenadas generalizadas é coordenada de uma variedade. Tanto que a coordenada generalizada não é mais um vetor. Você não soma coordenadas generalizadas. Tá certo? E vetor tangente também, vetor tangente é um ponto. Não faz sentido você somar vetor tangente de pontos diferentes num sistema de coordenadas generalizadas. Não. Não, porque na mecânica clássica você não precisa de transporte paralelo. Mas quando você vai para a relatividade geral, você precisa. Porque justamente o transporte paralelo é uma das maneiras de você definir a geometria do seu espaço. Porque na verdade você mostra que o conceito de transporte paralelo, quando você também tem uma métrica, ele é unicamente determinado pela métrica. Mais a condição de que você não tem uma coisa chamada torção. Mas a torção é outro papo que um dia a gente discute. Tá bom, pessoal? Então eu vejo a boa parte de vocês daqui a pouquinho.